Imagine, daqui uns 2 milênios, alguém fazendo um filme sobre 2020, as pessoas na rua usando máscaras e as máscaras são essas daqui. E aí, você ia achar estranho? Se você leu a história em quadrinhos Os 300 de Esparta, de Frank Miller, você viu esse Xerxes aqui, cliente VIP da loja de piercings. Se assistiu ao filme 300 do Zack Snyder, além de achar que o Rodrigo Santoro fica gato de qualquer jeito, sua imagem do imperador persa acabou sendo bem parecida. No mínimo, as bijuterias e a depilação definitiva no rosto são as mesmas. Só que, se você teve a curiosidade de dar uma olhada em uma imagem do Xerxes feita na antiguidade, perto da época em que ele viveu, talvez você estranhasse um pouco essas visões norte-americanas. Olá, meu nome é Maurício Licestrida e hoje eu vou falar um pouco sobre algumas das imagens do mais famoso monarca persa dos últimos anos. No sítio arqueológico Nakhish-Rostan, no Irã, é possível encontrar as tumbas de alguns reis persas. A única delas com o nome do monarca Aquemênida, que por lá virou comida de verme, é a do Dário I, o Grande. Por isso mesmo, é a única que os historiadores não costumam ter dúvidas sobre quem é o seu mais ilustre morador. Entre as outras, a maior parte dos historiadores acredita que essa aqui é a do Rodrigo Santoro, quer dizer, do Xerxes I. Observando as imagens que estão esculpidas na tumba, vemos esses pobres infelizes carregando esse parasita aqui em cima. Sendo assim, muitos historiadores creem que o cara sendo carregado é o Rei dos Reis, o nosso conhecido Xerxes. Essa imagem foi esculpida no século V antes da Era Comum, próximo, portanto, de quando Xerxes viveu. Sendo assim, é muito mais provável que o monarca Aquemênida se parecesse com esse cara barbudo do que com um careca que colecionava piercings na cara. Por que então ele foi representado dessa forma nos quadrinhos no final do século XX e assim no cinema no XXI? Um motivo pode ter sido apontado por David Levine, professor de clássicos na New York University, no seu artigo Xerxes vai a Hollywood. Artigo que tem como foco o filme Os 300 de Esparta, de 1962, não o de 2007. Nele, Levine mostra como o filme de 62 foi utilizado para contrapor a ideia de democracia, de liberdade, ligada aos gregos, ao Ocidente e, portanto, aos Estados Unidos, contra a tirania, ligada aos persas, ao Oriente e, por extensão, à União Soviética. Essa contraposição de liberdade versus tirania também pode ser vista sem a menor dificuldade, tanto no filme 300 do século XXI, quanto nos quadrinhos. Vejam esse trecho. Envie os fóssidas até essa trilha de cabras e rogue aos deuses para que ninguém fale sobre ela aos persas. Terremoto? Não, capitão. Não é um terremoto. Posições de batalha! Uma fera se aproxima, saboreando a futura refeição. Uma horda de homens tão poderosa que estremece a terra com sua marcha. É um exército de proporções inconcebíveis, pronto para devorar a Grécia e extinguir a única esperança do mundo a favor da razão e da justiça.
Não é à toa também que parece que só os persas são os escrotos escravistas. Os ilotas, grosso modo, as pessoas que os espartanos escravizavam, nem aparecem nas obras, em nenhuma delas. Parece que os vilões são apenas os persas, apenas os orientais. Os gregos, os clássicos, aquela civilização da qual nós somos herdeiros, são os heróis, são os bonzinhos, são os perfeitos. Quase tudo que poderia incomodar nos gregos é suprimido, é disfarçado. Tanto que certos temas como pederastia ou a forma como era o casamento espartano, que eu falei no vídeo anterior, desaparecem da narrativa. Não se trata de ignorância histórica, se trata de moldar os gregos dentro da historinha da maneira mais aceitável para nossa visão de mundo. Moldar os espartanos para serem aceitáveis para nossa visão de mundo. No fim das contas, os gregos eles são pintados como se fossem pessoas como nós, enquanto os persas são os estranhos, aqueles que estão ligados à deformidade, seja de corpo, seja de caráter. São os diferentes, os errados. Nesse tipo de narrativa, o ideal é que Xerxes não apareça com uma imagem que pode ser associada a alguma cultura mais comum dos dias de hoje. O ideal é que ele seja estranho aos nossos olhos. Xerxes, esse esquisito, essa aberração, esse anormal, esse bárbaro, em uma expressão muito grega, representa a tirania. Os gregos representam os nossos valores. Os espartanos lutam pela liberdade, por mais que liberdade não combinasse com vários aspectos do verdadeiro cotidiano espartano. Por mais que liberdade não tivesse nada a ver com a sociedade extremamente escravocrata que era a sociedade grega.